Olá, meus amigos, mais uma aula bem tranquila, bem light, falando de direito penal e o tema específico nesse nosso tempo é o perigo de contágio venéreo. Normalmente, em algumas provas do Ministério Público costumam explorar mais algo muito específico, mas bem importante. Vamos já ver o porquê. Perigo de contágio venéreo. Expor alguém, artigo 130, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Ato libidinoso, grosseiramente falando, seria qualquer situação em que não tenha uma conjunção carnal, é mão ali, mão aqui, tem gente que adora praticar o mal, uma boca aqui, uma boca ali, onde não deve ficar, enfim, uma situação como essa. As pessoas, de uma forma geral, praticam, né, sexo ou relações parecidas com sexo, e que feito de forma sadia é bem interessante, mas às vezes por uma questão de falta de cuidado, de higiene, por uma questão de natureza mais médica, o sujeito ele fica ali com, por exemplo, aquela coceira profissional. Alguns de vocês aí que estão assistindo, de repente já teve esse problema, aquela coceira do mal e tal, e de repente conhece uma pessoa em algum lugar e começa a se relacionar com a pessoa. Olha, o ideal é você primeiro se tratar para depois você ter uma relação mais profunda com essa pessoa, pois no sentido oposto, a possibilidade de você estar praticando um delito ela é muito grande. Você expor a pessoa pode até não ser uma doença grave, mas algo que incomoda com qualquer situação do nosso corpo em que há um desajuste, né, na nossa biologia. Realmente é muito chato, é muito constrangedor, e principalmente com relação ao contágio de natureza sexual. Então, é um crime, tá? E tem detenção de 3 meses a 1 ano. Se a intenção, se eu tenho o dolo de transmitir essa moléstia, é de 1 a 4 anos e multa. Somente se procede mediante representação. Ou seja, se você é a vítima, tá? Não tem jeito, você vai ter que vai ter que ir para a delegacia, provavelmente fazer um corpo de delito, já que deixou vestígio, e aí dá continuidade a esta persecução penal. E vamos que vamos, artigo 131, muito parecido com 130, mas aqui já coloca, ó, período de contágio de moléstia grave. Aqui a moléstia grave, vamos imaginar hoje a AIDS, década de 80 era um negócio assim terrível, década de 90 não muito diferente, muitas pessoas morrendo por causa dessa doença. Posteriormente inventaram um coquetel de medicamentos e realmente a pessoa consegue ter uma vida prolongada, mas obviamente a qualidade de vida ela cai muito. Imagina alguém com essa moléstia. Seria o artigo 31, perigo de contágio de moléstia grave, praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, reclusão de 1 a 4 anos e multa, perigo para a vida ou saúde de outrem. Interessante aqui, vamos parar aqui na pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então esse é o crime, bem tranquilo, bem fácil, e a diferença principal aqui é que do artigo 131 para o 130, aqui a moléstia simplesmente é grave, e obviamente eu tenho que ter ali o dolo de realmente repassar este tipo de doença. Artigo 132, esse também é bem interessante, porque nós temos como trabalhar um tema lá do direito penal da parte geral. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Aqui não fala se é de natureza sexual ou não, aqui fala expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Covid, vamos lá,
Recentemente nós tivemos essa pandemia e vários estados, alguns municípios, em determinados períodos dentro da própria pandemia, às vezes um pouco mais rígido, o controle da administração menos rígido, mas nós tivemos em alguns municípios exatamente uma restrição no que toca à utilização de uso de máscaras nas ruas. Isso sai em diário oficial de municípios. Ó, a partir do dia tal, é proibido o ingresso de pessoas sem máscaras em repartições públicas, por exemplo. E muita gente, até mesmo por questões ideológicas, questões políticas, não utilizavam a máscara. Havia uma desobediência por boa parte da população em relação a acreditar exatamente na profundidade ali dos efeitos daquela doença, se realmente acontecia o número de mortes que eram divulgados pela imprensa. Mas o fato é, se eu tenho um município em que, por meio de uma normativa, diz que indivíduos, a partir do dia X, não podem frequentar determinados lugares utilizando uma máscara, por exemplo, e você a utiliza, não deixa de estar dentro ali de uma tipificação. Tá? Uma tipificação. E alguns tinham um prazo determinado. Eu poderia pensar aqui nas normas penais temporárias ou normas penais excepcionais, que não dariam prazo para terminar, mas enquanto durasse aquele acréscimo de mortes em decorrência da Covid, a lei estava ali vigorando. Então, de repente, acabou. Olha só, ficamos 2 meses sendo obrigados a utilizar máscaras. Mesmo depois desse prazo, você consegue uma filmagem de que A, de que B, de que C, na época em que não podia utilizar a não colocação de máscara, você percebesse que estava utilizando, alcança, ainda que depois do término da lei, esse indivíduo. Vamos imaginar uma lei penal, uma normativa da União nesse sentido, uma lei excepcional. Ela atinge, não esqueçam disso, a lei excepcional, a lei temporária, que tem um prazo certo para acabar, a lei excepcional, que ela vai durar enquanto você tem aquele determinado problema, ainda que depois do término as pessoas convivam e tal. Não há, nesse contexto, o afastamento da responsabilidade de quem praticou o crime. Ah, mas não é mais crime. Ok, realmente não é mais crime, mas nós aqui, em se tratando de lei penal excepcional ou lei penal temporária, nós não trabalhamos com o conceito de abolício crimes, o crime abolido, e tranquilamente o sujeito pode ser responsabilizado, obviamente, a gente tomando um outro parâmetro da prescrição. Se não tiver prescrito, evidentemente, o crime, o sujeito ele vai responder. E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com normas legais. Então, bem tranquilo, bem fácil esses 3 artigos aqui. E não esqueçam, muito importante também para prova, principalmente o pessoal da área de saúde que tem direito penal, volta e meia com essas questões e você não pode deixar de estudá-las. Um grande abraço e até mais.